Olá, no vídeo de hoje eu vou falar sobre Educação 4.0, o que é, os impactos que deve ter nas escolas daqui para frente, o que você tem que começar a se preocupar, né, por que isso é importante, e também um passo a passo do que você pode começar a implementar já hoje para conseguir entrar nessa nova fase, né, nessa nova era que está sendo chamada de Educação 4.0, tá? Bom, então a primeira pergunta que você deve estar se fazendo é o que é Educação 4.0? No fundo, a Educação 4.0 ela é um termo que vem sendo utilizado pelo mercado, vamos dizer, o mercado educacional, para definir uma série de estratégias que envolvem tecnologia e um novo jeito de olhar para a educação. Então, a Educação 4.0 é um termo que vem sendo utilizado, mas não necessariamente tem uma definição oficial ainda do que é. Mas entenda a Educação 4.0 esse novo movimento que está sendo implementado, né, no meio educacional em relação à adoção de novas tecnologias, de novos jeitos de olhar para o aluno e principalmente de um termo em inglês chama Learning by Doing, né? Então é aprender a partir da execução, aprender a partir da execução, de fazer, né, aquela atividade, tá? Que vem muito em conjunto com o movimento maker, né, que é de produzir dispositivos, artefatos, desenvolver projetos, principalmente trabalhando com robótica ou impressão 3D, enfim. Bom, então, o 4.0, né, ele vem acabaram utilizando, né, porque educação 4.0, principalmente por conta da quarta revolução industrial, né? Então, quando a gente fala em revolução industrial, teve a primeira, que foi basicamente quando a gente começou a fazer, deixou de fazer trabalhos manuais e começou a inserir máquinas para a execução desses trabalhos, né? Então, a mecanização do campo, né? O começo dessas atividades que antes eram feitas de maneira exclusivamente artesanais começaram a ser feitas a partir de algumas tecnologias, né? Principalmente no campo. Depois disso a gente teve a segunda revolução industrial, que tem a ver com a invenção da máquina a vapor. Então, além de criar tecnologias e máquinas, agora a gente tinha um processo automatizado de geração de energia, que basicamente consistia em você colocar carvão, aquele carvão fervia uma água e a partir daí a gente conseguia um fluxo de vapor e isso fazia com que o movimento da máquina fosse automatizado, né? A gente teve a terceira revolução industrial que começou pós Segunda Guerra Mundial. Então tem várias tecnologias que vieram a partir daí, uma delas que a gente usa até hoje e todo mundo é mega difundida, é o GPS, que é basicamente uma tecnologia que foi criada durante a guerra, né, no pós-guerra, para conseguir localizar artefatos militares. E hoje você usa no seu carro simplesmente para conseguir chegar em determinado lugar. E a quarta revolução industrial, que agora já está entrando em alguns livros de história, né, como a quarta revolução industrial, a diferença é que enquanto na terceira a gente falava da existência de computadores, do começo dos grandes computadores, servidores, da internet, das redes conectadas, agora a gente está falando de máquinas autossuficientes, né? Então, principalmente de internet das coisas, inteligência artificial, robôs com capacidade de inteligência sozinhos, né? Então, falando de quarta revolução industrial, a gente entende que existe um link muito forte quando a gente está falando de educação 4.0, né? Grande desafio da educação, né, de todo educador, é formar para o futuro, né? Então, dado que esse futuro que a gente está vivendo, ele vai passar por essa quarta revolução industrial, já está passando por essa quarta revolução industrial, você pensar em como que a educação pode ser aproveitada dessas tecnologias e também como que a gente faz para preparar os nossos alunos para os desafios que vão acontecer por conta dessa quarta revolução industrial. Então, né, sumarizando o que é a educação 4.0, todos esses conceitos da quarta revolução industrial, né, de internet das coisas, etc. E como que você faz para, uma, tirar proveito disso e duas, preparar os seus alunos para esses desafios. Bom, um dos pontos que é importante, a gente está falando aqui de várias revoluções industriais, tal, né? A gente, aí nesses últimos 100 anos, na verdade a gente estava lá num momento, né, na segunda revolução, de repente a gente passou para a terceira, e no finalzinho aí a gente já estava na quarta revolução, então nos últimos 100 anos as coisas aceleraram muito rápido. Mas uma das coisas que mudou muito pouco foi a escola, né? Então, se você pega uma escola de 100 anos atrás, você tinha um professor na frente, várias cadeiras enfileiradas, os alunos sentados e tentando aprender o que aquele professor estava passando para ele, né? Isso não mudou muito, né? Então, uma das coisas que a Educação 4.0 vem sugerindo a gente não consegue repensar isso. Por quê? Basicamente, quais eram os meios, né? E o que o professor podia trabalhar de maneira geral? Ele tinha o livro,
ele tinha o conhecimento dele e tinha a lousa, né? Agora, a gente tem uma série de materiais que a gente pode utilizar. Então, você pode utilizar projetor, pode ter uma série de meios audiovisuais, né? Então, projetor, câmera, TV, gravação, computadores, enfim, robôs, enfim, é uma infinidade de coisas que você pode desenvolver hoje para transformar essa sala de aula num ambiente que seja mais interessante para o aluno, tá? Uma das coisas que é importante é você sempre fazer uma educação contextualizada, né? Os educadores que estão assistindo aqui com certeza devem concordar com esse termo, né? Eu super concordo, eu acho que você tem que contextualizar. Uma das coisas que acontece, né? E eu observo aqui na escola onde eu trabalho, é que na educação infantil é super contextualizado, né? Você fala perto da criança, a sala é cheia de bichinho, de elefantinho, etc. e tudo mais. E conforme o aluno vai crescendo, né? A gente vai se distanciando disso, até que chega no ensino médio, praticamente as salas são como se fosse um consultório médico, né? Uma sala de parede branca, 50, 60 alunos lá por sala, você não olha para o indivíduo, você pega um monte de conteúdo de maneira geral e gosta em cima desse aluno com a expectativa que ele absorva aquilo. E a gente sabe que não é verdade. Qualquer educador também sabe que o jeito menos eficaz de você ensinar alguma coisa para alguém é falando para ela, né? Um dos jeitos, né? E a educação 4.0 também passa por isso, né? Ela entende que existem jeitos mais eficientes de você passar informação, você criar aprendizado, além de simplesmente falar aquilo para o seu aluno. Pode ser por meio de tecnologia? Pode, mas pode ser por vários outros meios. Bom, então uma das coisas que, é claro, né, a tecnologia vai ajudar muito é você trabalhar com uma coisa chamada aprendizado baseado no concreto, né? Significa o quê? Então, ao invés de você, vamos falar, né, de plano cartesiano, falar, imagine uma reta que vai de zero a infinito positivo, do zero a infinito negativo, e você tem aqui é y, né, um plano que é nessa direção, e você tem x que vai da direita para a esquerda, né? O y que vai de cima para baixo, e uma coordenada é um ponto dentro desse plano, né? É muito abstrato você falar isso para uma criança, né? Eu acho que para qualquer pessoa é abstrato. O que é legal, né? Eu vou dar um exemplo aqui de aprendizado baseado no concreto que a gente faz aqui na nossa escola. A gente usa um aplicativo que se chama Scratch, ele é do MIT, um aplicativo super interessante, foi desenvolvido exatamente para ensinar lógica de programação para crianças, né? E esse aplicativo é um gatinho que ele fica num plano. É um plano cartesiano, você não precisa nem falar isso para os seus alunos, tá? Aqui a gente começa a utilizar no segundo ano do fundamental. Então, o que você fala para a criança? Fala, ó, você tem esse gatinho aqui, para fazer ele andar da esquerda para a direita, ele vai se mover nesses pontos aqui, que a gente vai chamar de X. E se você quiser fazer o gatinho subir, você vai andar em Y só. Então você fala, ó, eu quero fazer o gatinho andar daqui para lá. Então você fala, ele vai sair da coordenada 0 e vai até a coordenada 5. Você não precisa nem falar coordenadas. Você fala, ó, você vai colocar 0 aqui, e daí você vai colocar, depois você coloca o número 5. E coloca um evento, por exemplo, de andar, né? Andar de 0 a 5. Então a criança vai olhar e vai ver esse gatinho andando de 0 a 5. Você já conseguiu explicar como que funciona X. Ah, legal, vamos fazer esse gatinho pular, por exemplo. Ele subir e descer. Você fala, ó, aqui em Y, você vai, tá vendo? Ele começa em 0, você vai adicionar 5, o gatinho ele vai subir lá para 5, a criança vai ver que ele vai sair de 0 e vai ir para o 5, depois disso você pode colocar menos 5. Então você já trabalhou números naturais, você trabalhou o aspecto do aluno entender, né, os números inteiros, né, de negativo, positivo, né, dele sair de um ponto e para o outro, e também por trás disso você explicou o plano cartesiano, tá? Você não precisou desenhar uma reta e falar, ó, daqui o gatinho está se movendo em função de outra coisa. E o aluno, para ele é muito claro, os nossos alunos aprendem isso, e quando eles enxergam, né, eles vão ter acesso a essa informação de plano cartesiano, aproximadamente lá pelo 5º ano, ele já sabe o que é um plano cartesiano, mesmo sem saber que aquilo se chama plano cartesiano. Ele precisa inventar nomes difíceis, principalmente quando a gente está falando do processo de aprendizado no concreto. Então, para ele vai ser muito óbvio, quando ele chegar lá no 5º ano, a gente fala, ó, então agora você vai aprender função, vai aprender como que você desenha uma reta, etc. Para o aluno vai ser super tranquilo. Tá bom? Isso é aprendizado baseado no concreto. E claro, utilizando o conceito de educação 4.0, a gente não precisou de quadro para fazer isso. O aluno simplesmente fez um joguinho onde ele fazia o gatinho andar para a direita, para a esquerda, enfim. Uma outra coisa que é super importante é que o aluno ele se torne protagonista do processo de aprendizado dele, tá? Então, uma das coisas que a educação 4.0 sugere é que as pessoas não aprendem de maneira igual, tá? E isso parece até um conceito meio óbvio, mas precisou
que a neurociência avançasse para a gente chegar à conclusão que, cara, cada aluno aprende no tempo dele, né? Então, tem algumas habilidades que ele vai desenvolver um pouco mais, outras habilidades que ele vai desenvolver um pouquinho menos, e isso é absolutamente normal, porque as pessoas são diferentes. Os cérebros são diferentes das pessoas, e ele também vai depender muito das experiências que esse aluno passou durante a vida dele, também para a construção do que ele vai ter mais habilidade ou menos habilidade para fazer. Então, um ponto importante aqui pensando nisso é, quando você passa para o aluno, né, principalmente projetos, né, então aprendizado baseado em projetos também é uma das coisas que a Educação 4.0 trabalha, você passa desafios reais para ele e fala, ó, por exemplo, esse exemplo que eu dei do jogo do gatinho. Ó, você vai fazer um jogo onde se você apertar a tecla do teclado para a direita, ele vai andar para a direita. Se você apertar para a esquerda, ele vai para a esquerda. Ou seja, ele vai mais x, menos x. Quem é matemático vai entender isso, mas para o aluno simplesmente é um gatinho andando de um lado para o outro. E cada aluno vai ter seu tempo para fazer isso. E o que é legal também, quando a gente fala de educação 4.0, é que se o aluno se sentir confortável, ele pode ir além. Isso acontece muito aqui no colégio, né? A gente dá espaço para, além de explicar para o aluno, né, legal, isso daqui é o jogo do gatinho, etc. Se o aluno quiser explorar mais, se ele quiser fazer algum projeto mais avançado, se ele quiser entrar num time específico de preparação para competições, que vão ser, por exemplo, competições de Scratch, ele tem essa liberdade para fazer, tá? Então ele cria a própria jornada de aprendizado também, baseada em projeto, e baseado também no próprio protagonismo dele. A gente espera que todo aluno vai ser programador, vai ser engenheiro da computação. Não, esse é o ponto, tá? Porque de acordo com o protagonismo dele, né, de acordo com ele, o que ele quer fazer, ele consegue explorar essas tecnologias e criando um caminho de aprendizado. Eu tenho vários exemplos legais disso. Por exemplo, a gente teve um aluno do Fund 2 que a gente estava trabalhando uma ferramenta 3D para criação de espaços físicos, né? Tipo uma ferramenta de arquitetura, claro que não tão complexa, né? Uma que você pode utilizar na sua escola. Se chama Switch Home 3D, ela é open source, ela é gratuita, você pode utilizar caso você queira nas suas aulas de tecnologia. E daí a gente estava discutindo a questão espacial, né? Eles estavam estudando isso em sala de aula em matemática, né? Então como que era o plano X, Y, e daí introduzir o plano Z. Então essas ferramentas 3D, elas têm esse plano Z, né? Então o aluno consegue entender o conceito de profundidade, então por isso que a gente trabalha essa ferramenta, que eu acho super legal aí, caso você não use na sua escola, use, tá? Switch Home 3D ou o ScratchUp, um pouco mais complexo assim, mas ele já é quase uma ferramenta oficial de arquitetura, tá? O Switch Home 3D ele é um pouquinho mais tranquilo e você pode utilizar isso. Enfim, e a gente estava dando essa aula para esse aluno, tal, para todos os alunos. Alguns alunos foram melhores, alguns alunos acharam um saco. E esse aluno especificamente ele achou genial, porque ele queria fazer arquitetura. Ele falou, putz, como que é o dia a dia de um arquiteto? E daí a gente começou a passar alguns desafios para ele, e ele fazia isso fora do horário de estudo, ganhou nota nenhuma. Na verdade, a avaliação dele era a gente avaliar e ver que o trabalho dele estava sendo bem feito. A gente até desenvolveu um projeto em conjunto. E a gente chamou o pessoal da prefeitura aqui da cidade, numa conversa a gente explicou o que ele estava fazendo, e o pessoal falou, a gente tem uma sala que a gente queria fazer uma sala maker, super descolada e tudo mais, não pode pedir para esse aluno fazer. Ele fez, entregou, apresentou para o pessoal, isso ele tinha uns 12 anos de idade, tá? Então, essa é uma das ideias eu acho que isso sumariza, né, o que é Educação 4.0. Ele desenvolveu o projeto, ele criou um protagonismo, né, ele foi protagonista nesse projeto, ele sozinho entendeu o que ele queria fazer, a gente simplesmente foi apoio para ele, usou plataformas tecnológicas, né? Enfim, e isso para mim concretiza o que é Educação 4.0. E legal, né? Ele criou o próprio currículo, né? Isso é muito legal, né? Criou um currículo baseado na experiência e no que ele queria desenvolver. Então isso eu acho super interessante, tá? Uma das coisas também que tem, e esse exemplo eu vou continuar utilizando ele, sobre avaliações diferenciadas, né? Então, quando a gente está falando de uma avaliação baseada em projeto, o objetivo dele era fazer um projeto real, né? Nesse caso que seria ou não utilizado pela prefeitura, mas ele queria fazer um projeto de verdade que seria apresentado na época foi para o diretor de ciência e tecnologia da cidade, ele olhou o projeto e falou, nossa, que bacana, etc. Tirou algumas dúvidas e ele foi apresentado para o mundo real, né? Porque nós somos avaliados o tempo todo, né? O mundo real ele é avaliado o tempo todo. Eu sou contra provas tradicionais, eu acho que a gente tem que repensar isso, mas eu vou falar uma avaliação no mundo real. Uma avaliação no mundo real, você tem um tempo para fazer aquele projeto, você precisa entregar,
as pessoas vão avaliar, vão dizer que se está bom ou não, você vai ter um feedback daquele seu trabalho e vai poder melhorar ele e depois entregar necessariamente finalizado, né? O que foi que aconteceu com esse aluno? Ele entendeu que o mundo real, né, existem avaliações, mas a diferença, no caso dele, é que ele entendeu como que o mundo realmente vai avaliar o trabalho dele. Bom, então, são exemplos, né, do que é Educação 4.0, né? Então, o que esperar, né? O que a gente imagina, né, quando a gente começa a implantar Educação 4.0, tá? A ideia principalmente é que você consiga que o maior engajamento dos seus alunos, né, que eles se sintam mais conectados com parte do processo, que eles desenvolvam autonomia, né? Então eles vão se sentir mais responsáveis pelo próprio processo de aprendizado. Você vai começar a sentir desenvolvimento de projetos internos dentro da sua escola, então é importante que você estimule, mas eles naturalmente vão começar a acontecer sozinhos, né? Que é algo bem interessante, né? E você também vai começar a enxergar, um dos impactos, pelo menos que eu senti, é que existe um ensino um pouco mais transversal. Nos assuntos que são transversais, né, que existem conexão e que passam por várias matérias, eles começam a se conectar. Por exemplo, aqui a gente tem aulas de tecnologia, né? Algumas escolas dão aula de robótica, aula de programação, enfim, não tem necessariamente um nome específico também, não existe um consenso sobre qual nome utilizar em relação a isso. Mas aqui a gente dá aula de tecnologia, ela é inserida dentro da grade, a partir do segundo ano do fundamental, uma aula por semana. Tá? Então o objetivo dela a gente chama de aula de tecnologia, então o objetivo dela é inserir conceitos de STEM, né, de ciência, tecnologia, engenharia, matemática. E um exemplo super legal de uma aula que nós demos, que teve um impacto, né, ela foi perpendicular, né, ela passou por várias matérias, ela foi transversal. Os alunos, se eu não me engano, do quarto ano, eles estavam aprendendo a diferença entre zona urbana e zona rural. Basicamente, o que eu iria sugerir? Né? Faça um desenho, tire fotos, crie um mural, enfim, tudo isso é bem bacana. O que a gente resolveu fazer? Vamos tentar com Minecraft, né? Então, os alunos eles tinham que criar um mapa no Minecraft for Education, que é uma ferramenta bem legal que a Microsoft provê. Os alunos criavam um mapa da zona urbana e criariam um outro mapa que seria da zona rural, né? O que é interessante? Que o professor ele consegue criar uma sala de aula dentro do Minecraft e os alunos eles podem criar, vamos dizer, dentro da zona rural, as próprias fazendas, né? Então eles criam um espacinho que é dele, ele vai lá, cria a fazendinha dele, explica como que seria a zona urbana dele, ou a zona rural dele e tudo mais. E no outro mapa, ele pode desenhar a parte da cidade, que seria a cidade dele, né? Então ele pode criar o próprio mundo dele, caso ele queira, mas o que é legal do Minecraft for Education é que você cria uma sala de aula, e os alunos eles entram no mesmo mapa e eles podem criar, né, coisas em conjunto. Então o que é legal é que a gente trabalhou com um projeto, então era um projeto que o aluno precisava desenvolver, pensar o que ele ia colocar na fazenda dele, as vaquinhas, etc. e tudo mais. Aconteceu também que foi natural, isso eu achei bem interessante, um compartilhamento entre os alunos, porque eles usam fone de ouvido, né? E tudo mais, eles vão conversando, falando, nossa, você fez isso daqui, que legal, como que eu faço para fazer também na minha cidade, por exemplo? Você pintou essa casa de vermelho, eu também gostaria de pintar de vermelho, como que eu faço? E os alunos trocaram bastante informação sobre isso, de trabalhar em conjunto mesmo para produzir esse resultado, né? Então é super interessante os resultados que a gente tem quando a gente começa a explorar essas ferramentas, esse conjunto de ferramentas que a Educação 4.0 fornece para a gente. Isso é bem interessante. Então, uma das coisas que a Educação 4.0 também sugere, né, vamos dizer, está abaixo, né, do guarda-chuva do que é a Educação 4.0, são as metodologias ativas, né? Então, existem várias. Por exemplo, gamificação é super legal, isso que eu expliquei é um exemplo de gamificação, você transformar um desafio real e literalmente trazer para dentro de um jogo, tá? Nesse caso um jogo literal que é o Minecraft. Não precisa, a gamificação ela não necessariamente precisa ter um game, tá? Mas é transformar as coisas em algo gamificado, né? Em algo que tenha, por exemplo, que tenha pontuação, que tenha uns desafios muito parecidos do que você tem num jogo de videogame tradicional. Tá? Mas o que é importante dizer é que não precisa ser um jogo de videogame. Você não precisa do Minecraft para fazer algo gamificado. Tá? Qualquer coisa que você vá utilizar que envolva gamificação, por exemplo, levels, né? Você pode criar um sistema onde o aluno ele vai desenvolvendo, conforme ele
conforme ele alcança determinadas habilidades em português, ele vai ganhando umas badges, né? Vai ganhando um brochezinho com um íconezinho falando assim, leitor incrível, já alfabetizou, não sei. Daí você pode pensar em outras formas de fazer isso, mas pensa no que um jogo de videogame, ou um jogo de maneira geral, oferece para o aluno, né? Então, badges é super legal, que são essas tagzinhas, né? Ou troféus. Inclusive, é muito legal a gamificação que, se você der levels para os seus alunos, né, eles conseguem, caso eles queiram avançar um pouco mais em determinado assunto, ele pode virar, sei lá, esse aluno é mestre em matemática, é mestre em português, ou esse aluno ainda está desenvolvendo, ou ele é um mago inicial, enfim. Você pode inventar um nome que foi interessante para você. Claro, é importante que você conheça jogos e você goste de jogos para fazer isso. Mas a gamificação ela ajuda muito o aluno a despertar o interesse, principalmente pensando em desafios, né? Então, ele quer resolver aquele problema, ele quer superar aquele problema, e quando ele supera, ele é recompensado de alguma forma. Normalmente através de um troféu, uma badge, um level, o que você achar interessante. Bom, também, obviamente, se você quiser usar um jogo de videogame, use o jogo de videogame, tá? Eu acho super interessante. Tem um jogo que o pessoal tá adorando, que eu acho que é de PlayStation 4, que se chama Conhecimento é Poder, e é bem interessante. A gente viu um amigo nosso, na verdade, que sugeriu isso, e os alunos eles desenvolveram um interesse muito grande por ele, que basicamente é tipo um passo a repasso, é um jogo de perguntas e respostas. Quem responde mais rápido consegue avançar mais rápido no game. Você pode fazer isso até de maneira offline, né? Sem ter esse videogame, sem ter nada, você simplesmente faz uma espécie de passo a repasso com seus alunos, e conforme ele vai respondendo mais rápido, ele vai avançando, né? Vai avançando no espaço físico, né? Então imagina assim, você coloca seus alunos, por exemplo, em pé, e daí tem 10 pontinhos que eles podem avançar. O aluno que levantar a mão de uma pergunta que você fizer, de uma prova que está chegando, vai andar um pouquinho mais nesse trajeto. Tá? Então esse é um exemplo de gamificação física que você pode fazer. E isso é educação 4.0 também. Tá? Bom, sala de aula invertida é um dos conceitos, é uma das metodologias ativas, super bacana, educação 4.0 aceita isso, que basicamente é o aluno conseguir consumir esse conteúdo, algum conteúdo, antes de vir para a sala de aula. Então ele vai consumir isso a partir da sua plataforma, ou a partir de vídeos do YouTube, a partir de PDFs que você disponibilizar para ele previamente. Ele vai assistir, vai tentar consumir esse conteúdo inicialmente e vai vir para a sala de aula mais para ter uma discussão mediada em conjunto com os colegas e os professores. Obviamente, educação 4.0, isso faz muito sentido, né? Aprendizado entre times, então, você trabalhar com equipes, tá? No nosso caso aqui no Pectros, a gente trabalha muito com isso, porque a gente tem muito aprendizado baseado em projetos, então os alunos têm que desenvolver projetos e tudo mais. E a gente já aproveita para desenvolver essa habilidade socioemocional, que é gerenciamento de equipe, trabalho em conjunto, trabalho em equipe, colaboração, né, que são habilidades socioemocionais super importantes, né? Então, um dos jeitos super legais de você trabalhar isso é quando você está pensando em competições escolares, tá? Use e abuse de competições escolares em relação a isso. A gente usa muito aqui, obviamente por conta do nosso foco em tecnologia, competições que são de tecnologia, então de robótica, Olimpíada Brasileira de Robótica, Olimpíada Brasileira de Informática, mas tem várias, né? Tem a Olimpíada Brasileira de Matemática, tem o BIMAP, tem o Ganguru Matemático, tem a Olimpíada Brasileira de Astronomia, enfim. Tem várias Olimpíadas que você pode fazer, a maioria dessas Olimpíadas sugere que você precisa montar um grupo, a OBR é um exemplo super legal, que os alunos precisam montar uma equipe para montar um carrinho. Esse carro é autônomo e ele precisa seguir uma faixinha, né? Tem uma faixa, tem uma pista, e esse robô ele tem que identificar essa faixa e seguir esse contorno, né? Então, os alunos eles vêm no contraturno, de novo, eles não estão ganhando ponto a mais nenhum por isso. A avaliação deles basicamente é o resultado que ele vai ter na Olimpíada. Ele desenvolve zilhões de habilidades socioemocionais, né? Então, trabalho em equipe, a gestão do tempo, gestão de tarefas, gestão de pessoas, gestão de conflitos muitas vezes, porque eles passam por isso, então é importante você ter um facilitador trabalhando quando a gente fala de aprendizado entre times, tá? Então, eu acho que uma das partes mais importantes que o educador pode fazer nessa parte, mais até do que a parte técnica, é apoiar o aluno nos conflitos que forem acontecendo e tudo mais. Bom, e uma outra metodologia ativa também chama aprendizagem baseada em problemas, né? Que também, se você está trabalhando com competições escolares ou com um projeto, o primeiro problema que ele tem é tentar resolver
o problema apresentado pela competição. Tá? Então, por exemplo, tem a Olimpíada de lançamento de foguetes. O objetivo é que o aluno consiga lançar uma garrafa PET utilizando um instrumento que usa água, pressão e tudo mais, o mais longe possível. Esse é o problema que o aluno tem que trabalhar. E daí, obviamente, o professor de física, de ciências, etc., consegue sentar com ele, explicar como que funciona a resistência do ar, como vai funcionar a gravidade, os impactos da pressão em cima daquele foguete, ou como que ele pode fazer para melhorar as estruturas, mas os alunos que precisam resolver esse problema, né? Então isso é uma coisa super legal também. E de novo, esse é um projeto que eu super recomendo para você fazer na sua escola. Caso você não participe dessa competição, participe da competição de lançamento de foguetes, tá? Porque é super interessante, os alunos engajam muito. Também é uma metodologia ativa e, de novo, está dentro do que a gente chama de educação 4.0 e não envolve nenhum computador, nenhum aplicativo, né? A não ser que os alunos queiram fazer. Quero fazer um aplicativo que vai medir a distância de um lado para o outro, que vai medir a pressão usando o Arduino, enfim, tudo isso também é possível. Bom, então, o ponto é como começa, então, dado que isso, né, uma visão do que é educação 4.0, como que eu começo a implantar isso na minha escola, né? Dando o primeiro passo. Nossa, Alan, mas então eu tenho que ter um mega laboratório incrível de tecnologia e tal? Não, vai depender muito de, obviamente, os recursos que você tem. Se você tem time, não tem time, enfim. Aqui, há 4 anos atrás, eu comecei sozinho grande parte desses projetos. Eu sentei com os professores, né, para entender o que os alunos estavam aprendendo dentro de sala de aula. E eu acho que o primeiro ponto é transformar em concreto o que o aluno está assistindo em sala de aula. Tá? Então, esse é o principal ponto do meu ponto de vista sobre a educação 4.0 e o learning by doing. Né? Então, ele pega a teoria do que ele está vendo, que muitas vezes é bem abstrato. Por exemplo, você falar de velocidade, falar, sei lá, espaço sobre tempo, mas não colocar um carrinho para andar e medir aquela velocidade, para o aluno é extremamente abstrato. Só de você pegar esse carrinho ou colocar esses alunos dentro de um carro e falar, gente, é um ônibus, vou acelerar o carro e agora a gente está a 10 km por hora, enfim. Isso daí começa a fazer mais sentido na cabeça do aluno. Você mostra o velocímetro para ele, seja, né? Então, eu acho que o caminho inicial é transformar em concreto. Qualquer coisa, tá? Então comece pequeno, comece analisando em conjunto com seus professores o que dá para fazer de transversal, o que a gente consegue transformar em concreto. Uma das coisas que eu acho interessante, eu sempre falo isso aqui nos meus vídeos, tem uma plataforma onde você possa subir esses conteúdos para os alunos poderem consumir. E uma das coisas que você pode fazer, que também não vai precisar de muito recurso, é a sala de aula invertida. É uma tentativa que você pode começar a trabalhar com seus alunos. Caso você ache interessante colocar aula de tecnologia, de STEM dentro da grade, isso vai ajudar muito, isso acelera muito a implantação da educação 4.0, principalmente por conta das competições de robótica que você vai poder participar, dos experimentos que você vai poder fazer dentro dessas aulas de tecnologia, de usar muito Arduino, usar conceitos de elétrica, de eletrônica, componentes. Isso assim ajuda pra caramba para você começar a ter resultados e mergulhar nesse mundo de educação 4.0, tá? Gamificar mais as coisas, eu acho que é super importante. Então, entender onde que dá para encaixar essa gamification, tá? Tome muito cuidado para... Eu não sugiro competições muito claras entre os alunos, falar esse aluno é bom, esse aluno é ruim. Isso eu acho que é meio ruim, mas dividir, por exemplo, em badges eu acho que é interessante. Ele ganhou o troféu porque ele conseguiu completar essa coisa mais rápido, ou ele desenvolveu essas habilidades aqui durante esse projeto, enfim. Outra coisa é foque nos seus projetos. Então, o projeto pedagógico é extremamente importante. Faça o máximo de projetos que você puder. Então, quando for fazer um projeto, pensar muito nessas habilidades socioemocionais, trabalhe em equipe, dá mais autonomia para o seu aluno. Obviamente o professor ele precisa facilitar esse processo. Se tiver que usar tecnologia, use tecnologia, tá? Mas não espere que você tenha um laboratório com vários notebooks, com vários Arduinos comprados para começar o projeto. Comece pequeno, tá? Se você tiver muito recurso, bacana, manda ver. Se você está dando aula, por exemplo, mas eu não entendo nada de tecnologia, e daí eu trouxe uma franquia dessas makers aqui para dentro, e daí o pessoal está fazendo um projeto, mas eu não vejo muito valor pedagógico, então às vezes é uma coisa para você pensar e mudar de estratégia. Eu não recomendo, tá? Eu acho que até caso você não queira ter um profissional que entenda realmente de
tecnologia educacional e tudo mais, você queira trazer alguma franquia para dentro da sua escola para fazer, enfim, para pegar uma apostila já ok, legal, acho que funciona, tá? Mas eu não recomendo porque o valor pedagógico que você extrai disso é muito inferior a que você poderia extrair quando você realmente tem um profissional de tecnologia educacional pensando em desenvolver essas atividades em conjunto com seus alunos e coordenando essas atividades com as outras áreas. Conversando com o coordenador do fundamental, do infantil, do ensino médio, falando, gente, ó, como que a gente faz para transformar nosso currículo um pouco mais transversal, mais perpendicular, usando N tecnologias, né? Pode envolver notebook ou não, pode envolver aplicativo, pode envolver robótica, enfim, por aí vai. Mas se você já está usando isso, minha recomendação é você repensar, tá? Caso falar, nossa, Alan, mas eu uso a franquia X, o que você acha? Se quiser mandar aqui nos meus canais de comunicação, a gente conversa também, eu posso dar algumas sugestões de que caminho seguir. Mas eu não acho muito interessante você simplesmente usar uma franquia e usar só como diferencial competitivo, sabe? Ah, tem que dar aula de robótica, então vou colocar uma aula que não tem conexão nenhuma e os alunos ficam lá trancados assistindo, sei lá, vendo Arduino, só como montar Arduino, mas isso não se conecta com o seu pedagógico. Do meu ponto de vista, não faz sentido. Então, repense esse tipo de coisa. Mas, bom, basicamente é isso, tá? Para você começar a utilizar a Educação 4.0, você precisa começar com passos pequenos, com o time que você tem, mas trabalhando com esse conceito com seus professores. Falar, gente, ó, não dá pra gente encaixar um projeto aqui. Tá, encaixei um projeto, não dá para talvez esse projeto ser mais gamificado. Vamos dar uma olhada aqui nas competições escolares que existem e quais que a gente pode colocar os nossos alunos, né? E daí isso vai, as outras coisas vão começar a vir naturalmente, tá? Esses outros montes de conceitos que eu falei e os resultados começam a vir naturalmente. E quando você tiver opção, verbo e tudo mais, implante aí o que seriam aulas de tecnologia, tá? Num vídeo mais pra frente eu vou explicar como que a gente fez e como que são feitas as nossas aulas de tecnologia, bem passo a passo, e você também vai poder implantar na sua escola. Espero que tenha sido útil e até a próxima.